maldição, mas maldição não sai do altar. A maldição, ela é pela pessoa que está ouvindo a palavra, mas não coloca a palavra do Senhor em prática, e ele está adquirindo maldição para a sua própria vida. É por isso que Isaías chega e escreve dizendo: se quiser, ele não está forçando ninguém, ele está dizendo: se quiser, mas tem que ouvir, vai comer o melhor da terra. Aleluia. E eu fico olhando João exilado na ilha de Patmos, todo queimado porque foi jogado dentro de um caldeirão de óleo quente, e o rei de Roma, que não queria ver aquele homem que não morria, presbiteriano, porque João tinha uma promessa, e quem tem promessa não morre antes que a promessa se cumpra, ainda mais se estiver fazendo a vontade de Deus. E a Bíblia diz que ele foi exilado na ilha de Patmos, e Jesus fala com João e fala para ele: escreve a 7 igrejas menor da Ásia e diz para eles: ouve o que o Espírito diz às igrejas. O segredo do meu sucesso, o segredo de ter uma família abençoada, o segredo de ter um ministério abençoado, o segredo de ter uma vida secular abençoada é ouvir a voz do Senhor. Deus escuta o nosso clamor. A Bíblia diz, Isaías 59, versículo de número 1, ele diz que o ouvido dele não está agravado, que não possa escutar a oração do povo. Em Jeremias capítulo de número 3, 33, versículo 3, a Bíblia diz: clama a mim, porque eu responderei. Só quem está ouvindo é quem responde. Quem não ouve não responde. Você cansa de chamar, como Elias estava orando lá naquele monte, junto com 850 profetas de Baal, que clamavam o seu Deus e ele não escutava. A Bíblia diz que deu meio-dia, nada dele escutar. Ele se retalhava, eles gritavam, eles esperneavam, eles se jogavam no chão e nada. E na mesma instante, Elias começa a zombar deles, dizendo: será que o teu Deus não foi no banheiro? Será que o teu Deus não foi na padaria? Será que o teu Deus não foi no Esperança fazer compra? Ou será que ele não foi no posto de gasolina abastecer o carro? Clame a ele para ver se ele responde. Quem tem ouvidos precisa escutar, e o meu Deus, ele tem ouvido. O teu Deus, ele tem ouvido. Então Deus está dizendo: se você quiser, e se você também ouvir a voz dele, tu vai comer o melhor dessa terra, a tua vida vai ser de sucesso. E é por isso que Deus te deu ouvidos ouvidos para você escutar. E eu vou dar uma passeada na Bíblia, porque eu não sei, eu gosto de pregar a Bíblia. E eu fico olhando desde o início, quando Deus criou todas as coisas. E a Bíblia diz que no início Deus chamou Adão e falou para ele: tu quer ter uma vida de sucesso? Aí Adão falou assim: claro que eu quero. Ele falou: então me ouve. Ouve a minha voz. Ouve aquilo que eu transmiti para você. E a Bíblia diz que quando Deus fez Adão, ele começou a liberar algo para Adão fazer. Olha o que ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele começa a dominar sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo o réptil, todos aqueles que se arrastam na terra, você vai dominar. Mas no versículo de número 16, no capítulo 2, ele diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore que está no jardim, tu pode comer. Que benção, né? Deus mesmo plantou, não foi Adão que plantou, não, viu, irmãos? Não foi Adão que plantou o fruto para ele se alimentar. Não foi Adão que cavou a terra, arrumou adubo lá na casa de ração. Não, não foi. Foi o próprio Deus, que a Bíblia
disse, agora Deus chega para ele e fala: olha, de toda essa árvore que der fruto aqui, você pode comer, mas existe uma, que essa você não pode comer, porque se tu comer, tu morre. Deus disse isso para quem? Para Adão. Você pode comer de toda a árvore, de todo fruto, de toda a erva. Se ele tivesse tirado uma erva amarga lá, daquelas que, igual minha mãe sempre diz, que se comer daquilo morre, ele poderia comer, que ele não ia morrer. Mas se ele comesse daqui, estava plantada lá no meio do jardim, Deus falou para ele: tu vai morrer. Ele ouviu Deus, sim ou não? Ele ouviu Deus, sim ou não? É claro que ele ouviu. Ele ouviu Deus. E a função que Adão tinha era o que, irmãos? Dominar. A função que Adão tinha, a responsabilidade que Adão tinha, era de estar fazendo conforme Deus estava mandando ele fazer. Porque Deus tinha dito para ele: se você obedecer a minha voz, se você escutar aquilo que eu estou dizendo para você fazer, se você andar conforme os meus estatutos, se você fizer tudo aquilo que eu mandar você fazer, Adão, tu vai ser um homem de sucesso, você vai ter uma família abençoada, você vai ter um lar abençoado, você vai ter os seus filhos cheios da presença de Deus, fazendo aquilo que eu estou designando. Mas não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Adão comeu? Ele comeu ou não, irmão? Comeu. E depois que Adão comeu esse fruto, o que aconteceu na vida dele? Primeiro ponto: expulso da onde Deus tinha colocado ele. Imagine você não precisar trabalhar. Imagine você ter tudo na sua mão. Imagine Deus falando para ele: Adão, tu vai ser um homem de sucesso, tu vai ter o teu lar abençoado. Os primeiros filhos de Adão e Eva foi uma contenda brava, né, irmãos? Um queria ser melhor do que o outro, tinha inveja. Havia uma disputa, quem era o melhor. A Bíblia diz que Caim era lavrador, plantava, cultivava a terra, e Abel era o quê? Pastor de ovelha. A Bíblia diz que passou-se cabo de alguns dias, Deus chama os dois e fala: traz uma oferta para mim. E quando eles trouxeram, levaram a oferta até Deus, obedeceram a Deus, né? Mas ele não sabia que por causa da desobediência do pai deles, de ter comido do fruto, eu já preguei isso aqui, eu não quero pregar mais, eles estavam vivendo momentos de dificuldade na sua vida. E nós começamos a ver um povo que não quer escutar Deus, um povo que não quer mais dar ouvidos à voz de Deus, um povo que quer viver segundo os seus próprios padrões, um povo que quer fazer tudo conforme o jeito que eles querem. E Deus disse: se quiser. Mas é só se você quiser. E se você me ouvir, tu vai comer o melhor dessa terra. Tu vai ter bênção na tua casa. Tu vai ter bênção no teu trabalho. Você vai ser uma bênção na congregação onde você congrega. A sua vida espiritual vai ser uma vida cheia da unção de Deus, do poder de Deus. As pessoas vão olhar com você com um olhar diferente, dizendo: o que há nele que não há em mim? E é porque, irmãos, nós estamos dando ouvido à voz do Senhor, não porque Deus está nos ordenando, mas é porque nós necessitamos de ouvir a voz de Deus. Ninguém faz nada obrigado, presbítero. Ninguém faz nada forçado. Porque quando você força alguém a fazer alguma coisa, essa pessoa não faz por livre e espontânea vontade, ela está indo forçada.
Esses dias o Daniel lá em casa, eu pedi ele para levar o meu prato e o prato da minha esposa para botar na pia. Ele falou: eu não sou empregado de vocês não, eu não vou fazer, mas quando eu tiver grande, é vocês que vão ter que fazer para mim. Às vezes a gente estamos fazendo as coisas, estamos sendo forçados a fazer, e Deus não quer isso. É por isso que Deus está mandando eu te dar esse recado hoje. Quem quiser, é para quem quiser, e ouvir a voz dele e obedecer, vai comer o melhor dessa terra. É só para quem é hoje, Deus me funciona. É só para aquelas pessoas que querem viver uma vida abençoada. É só para aquelas pessoas que querem apartar-se daquilo que tudo que não presta e começar a ter uma vida de sucesso. E como é que eu bato o Papai Noel? Arreganhe as suas orelhas e ouve a voz de Deus dizendo com você aquilo que você tem que fazer. Eu fico olhando o menino Samuel quando ele estava deitado na cama do lado da arca. Às vezes os pregadores pregam, mas não sabem onde era que Samuel estava deitado. O quarto a qual Samuel dormia era o mesmo quarto aonde a arca da aliança de Deus ficava, irmãos. A Bíblia diz, irmão João, que por onde a arca passava, milagres extraordinários aconteciam. Quer um exemplo? A Bíblia diz de um homem, que me fugiu agora o nome dele, levou a arca dele para a casa dele. Ele estava passando fome, ele estava com a sua vida destruída, ele estava vivendo momentos tribulosos com os seus filhos. E a Bíblia diz que ele pega a arca de Deus, porque ninguém queria, porque a arca tinha matado muitos filisteus. E a Bíblia diz que ninguém queria aquela arca, e aquele homem pega a arca e leva para a casa dele. E a Bíblia diz que a casa dele começou a prosperar. Obed-Edom pega a arca de Deus e leva para casa, a mesma arca aonde Samuel dormia. E a Bíblia diz que quando foi pela madrugada, ele escuta: Samuel, Samuel. Mas o menino não entendia que voz era aquela que chamava ele. E às vezes nós não estamos entendendo qual é a voz que estamos falando com a gente. Às vezes o homem e a mulher não sabem discernir como é a voz de Deus. Às vezes a pessoa não sabe se colocar se é Deus que está falando ou se não é. Porque o inimigo, ele conhece também a minha vida e ele sabe de tudo que eu preciso. Às vezes nós estamos confundindo a voz de Deus com a voz do maligno. Às vezes nós estamos confundindo aquilo que Deus quer para nós com aquilo que Deus não quer para nós. Porque tudo aquilo que vem fácil, mas é aquilo que é conquistado com choro, aquilo que é conquistado com lágrimas, com jejum, com oração. E eu mesmo ando chorando e falando: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu preciso de um menino homem. E a Bíblia diz que a alma dela estava amargurada, triste, desconsolada. E aí chega o esposo e fala: não sou eu melhor do que 10 filhos para você? E ela disse: não, eu quero que o meu ventre seja aberto. Ei, agora ainda lá chamando e canta. Você precisa fazer o contrário do que Ana disse. Não, o seu ventre venha a ser aberto, mas os seus ouvidos, para que você venha escutar aquilo que Deus está falando com cada um de nós aqui nesse lugar. Existem coisas que é Deus que está falando, mas existe coisa que não é. E uma das palavras que Deus disse para Adão foi esse: não coma do fruto, porque senão tu morre. E ele comeu. Ele se desviou dos caminhos que Deus tinha dito para ele. E a tragédia foi grande na vida daquele homem. A tragédia foi grande na vida de Adão.
E por que Isaías disse: se tu quiser e ouvir, tu vai comer o melhor da terra. Israel estava debaixo de pecado, irmãos. Israel não ouvia mais a voz de Deus. A Bíblia diz que o pecado deles, as vestes deles, estava como a carmesim, a escarlata, né? Vermelha, aquele vermelho forte, como mancha de sangue. Israel estava vivendo debaixo de idolatria, de pecado, feitiçaria. E Deus lá do céu contemplando, mas eu falei tanto com esse povo. Eu levantei juízes, eu levantei profetas, eu levantei reis, e eles não me obedeceram. E a Bíblia diz que o Senhor chama eles e fala: apresenta-te a mim os seus argumentos. Converse comigo para que eu venha conversar com vocês. E o povo não tinha argumento. E a Bíblia diz que até mesmo como o boi conhece a sua manjedoura, né? Ele, na hora que está com fome, ele vai lá comer o alimento no lugar certo. O povo de Israel não estava fazendo como o boi fazia. Olha que comparação Deus chega a dizer para Israel. O boi, quando ele está com fome, ele vai lá no local certo e come o seu alimento. E o povo vivendo debaixo de escassez, o povo vivendo uma vida desastrosa, e não buscaram a Deus, não queriam a Deus, não queriam ouvir a Deus. E Deus dá uma oportunidade para eles, dizendo: se tu quiseres e começar a me ouvir, vocês vão comer o melhor da terra. Mas existe também o outro lado, que se tu rejeitar e for rebelde, a minha espada vai descer sobre a sua vida, porque quem disse foi a boca do Senhor. E eu vejo Israel chegando diante de Deus e querendo ouvir Ele. E nós pulamos para o livro de Jeremias, capítulo de número 17. No versículo de número 13, ele diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonaram serão envergonhados. Os que apartaram de ti serão escritos sobre a terra, terão um nome escrito sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, que é a fonte de água viva. O povo reconhecendo e se humilhando, irmão João. E no versículo 14 ele diz: cura-me, Senhor, cura a minha vida e eu serei curado. Aleluia. Salva-me e eu serei salvo. E o povo reconhecendo o estado pecaminoso que eles estavam vivendo e querendo um renovo espiritual de Deus em suas vidas. Eles queriam que Deus tirasse os comichões que estavam nos ouvidos deles, para que eles viessem entender qual era o propósito de Deus. Ninguém quer te forçar a fazer nada, ninguém está mandando você fazer nada, mas é Deus lá em cima que deixou tudo escrito. Se nós seguirmos o manual de Deus, se nós seguirmos esse manual, a nossa vida será uma vida de esperança, uma vida de sucesso, e não uma vida de fracasso. A nossa vida será bem alimentada. É como Davi escrevendo no Salmo 37.
Salva-me, Senhor, e eu serei salvo, porque Tu é o meu louvor. O Senhor é a minha esperança. O Senhor é o meu ensinador. O Senhor é o meu protetor. E no versículo 15 ele fala assim: eis que eles me disseram. O profeta tinha pregado uma palavra. O profeta tinha liberado a palavra. E eles queriam ser curados, eles queriam ser salvos. Eles queriam que Deus voltasse a ser a esperança deles. Mas no versículo 15 ele diz assim: aonde está a tua palavra, Senhor? Aqui agora, irmãos, eu vejo uma triste cena de lugares que não pregam a palavra, de lugares aonde estão distorcendo aquilo que Deus manda eles dizerem, aonde existe profeta enganoso, aonde existem pessoas que ficam contando história de balela, enchendo linguiça e o povo morrendo. Oxalá se eu pudesse levar vocês todos em uma igreja que eu fosse pregar, e vocês iam começar a dar valor nessa igreja simples que nós temos aqui. Igrejas que não tem mais a palavra, igrejas que não pregam mais o evangelho, conta-se história, igrejas aonde as pessoas não valorizam mais a voz de Deus, estão dando ouvido a profetadas de pessoas que não têm vida com Deus, que não têm intimidade com a vontade de Deus. Ei, igreja, se eu fosse você nessa noite, já metia o dedo dentro do ouvido, arrancava essa cera que está atrapalhando você que escutar a voz de Deus, porque aqui se prega a palavra do Senhor. E o povo está gritando: aonde está a tua palavra, Senhor? Alamai xerecanto nebiara. Esses dias eu fui pregar no congresso de jovens, me deram 10 minutos, você estava lá, tá, com o jovem? E aquele dia lá da pizza, lembra? Ele agora lembrou quando eu falei da pizza, tá vendo? Estava pregando com 10 minutos, botaram um papelzinho em cima da porta do culto. Se eu tenho mais ideia, foi ele, foi o Heitor. Tem que terminar agora. E o povo vazio, oco. Glória a Deus e aleluia, passa longe. Línguas estranhas, nem se fala, que se falar o povo pensa que é pecado, é escândalo. Aonde está a tua palavra, Senhor, para que eu possa acreditar e começar a comer o que é o melhor dessa terra? Mas Isaías está dizendo: porém, se tu rejeitar a minha palavra e fores rebelde, irmãos, por que existem muitas pessoas rebeldes? Por que existem muitas pessoas que estão rejeitando a palavra de Deus? É porque não estão dando crédito, ou até mesmo em alguns lugares não estão se pregando a palavra. É desse jeito. Esse dia um membro aqui da igreja me chamou a atenção, dizendo: você sai daqui, vai pregar em outro lugar, e nós aqui fica como? Sem a palavra. Como nós estamos recebendo essa palavra? Como nós estamos recebendo essa palavra? Eu já quero encerrar, vou pegar, eu já está doendo. Presta atenção e olha para mim. A Bíblia diz que um dia, irmão Domingos, o povo de Israel se assentou na terra de Moabe. Na terra de quem? E vocês sabem que os moabitas é um povo estranho para Deus. É um povo que é um inimigo de Deus. Mas sabe que Ruth era quem? Uma moabita, não é? Mas só que ela passou do nosso lado, se converteu, batizou, foi cheia do Espírito Santo, então isso aí é dessa. Mas o povo de Israel se sentou na terra de Moabe e disse: nós vamos atravessar isso aqui, ó. Mas o rei de Moabe
Ele diz: esse povo não pode vir contra mim não, porque senão vai destruir tudo que eu tenho, porque eu já sei que o Deus deles é poderoso. Abriu o mar vermelho, destruiu Jericó, destruiu o povo de Ai, e vem destruir tudo. Agora eles querem passar aqui por dentro de Moabe, eles vão destruir tudo. Mas tem um homem chamado Balaão, ele é profeta. Ele é o quê? Profeta. Ele é o quê? Profeta. Aí Balaque, que era o rei, falou assim: manda chamar ele. Aí mandou chamar ele. Mandaram seus príncipes, né, para poder ir até Balaão. Aí chegou lá: ó, o rei Balaque está te chamando lá no palácio dele, e nós trouxemos aqui algumas ofertas, algumas joias, roupas novas para você, e ele está te chamando lá para você ir profetizar sobre um povo. Aí ele: que povo é esse? Não, é um povo que está sentado lá nas terras de Moabe, e ele está com medo desse povo destruir tudo. E quem é esse povo? É uns hebreus aí. Ele está vindo ali. Ele falou assim: faz o seguinte, posa aqui na minha casa, e quando for pela madrugada eu vou orar, e o que Deus falar comigo, eu falo com vocês amanhã de manhã. E a Bíblia diz, no capítulo 22 de Números, depois se você quiser ler essa história em casa, é uma bênção. Do versículo 1 até o versículo 20, nós vimos essa cena. A Bíblia diz que Balaão vai dormir, e quando foi de madrugada ele falou com Deus, e Deus falou: tu não irá com esse povo. Ele ouviu a voz de Deus, e Deus falou o quê? Tu não irá com esse povo. Primeiro ponto, irmão João, Deus falou assim para Balaão: quem é esse povo que está contigo? Ah, meu Deus, é um povo aí da terra de Moabe. Tu não vai com ele. Sabe o que Deus está mandando eu te dizer aqui hoje? Que se tu está ouvindo a voz de Deus, cuidado quem é que tu anda. Cuidado quem é que você coloca dentro da sua casa. Cuidado com o que é que você conta os seus segredos, as suas intimidades para qualquer pessoa. E Deus dizendo: quem é esse povo? Tu não vai com ele. Balaão acorda de manhã e manda eles embora. Pode ir embora, porque Deus falou que eu não posso ir com vocês não. Aí a Bíblia diz que o povo vai embora, e eles levam a notícia para Balaque. Quando eles voltam, aí Balaque chega para ele e fala: e aí, cadê o homem? Ele falou: não, não veio não. Não veio? Peraí, vocês agora vão ficar. Eu vou mandar uns príncipes maior e uma oferta maior para aquele homem, que eu quero ver se ele não vai vir aqui. Aí a Bíblia diz que eles voltaram lá, e Balaão de novo recebe eles e fala para eles: dorme aqui na minha casa, porque amanhã de manhã eu dou a notícia, que eu vou falar com Deus. Irmãos, se Deus já tinha falado com eles, irmão Gabriel, que não era para ele ir, por que ele foi orar de novo para pedir a Deus para ir? Tem crente que está vivendo desse jeito. Tem gente que Deus está dizendo para ele: não faça isso. Aí ele está lá de novo orando: Deus, será que não é para mim fazer isso mesmo? Tem gente que é teimoso, irmãos. Tem gente que quebra a cara porque é teimoso. Tem gente que está escutando Deus dizer para ele: olha, se quiser, se você quiser me ouvir, tu vai me ouvir. Se tu não quiser ouvir, a porta está aberta, vai-te embora. Vai viver uma vida errada, vai viver uma vida de qualquer jeito. Eu vivo pouco igrejas que acaba a campanha, entra a campanha, acaba a campanha, entra a campanha. Que é que tanto Deus está dizendo? Mas diante das campanhas não acontece nada. Ninguém vê nada nessas campanhas, a não ser envelope para um lado, envelope para o outro, envelope para um lado, envelope para o outro. E o povo lá, querendo ouvir Deus e não escuta Deus. Balaão, eu já te disse que tu é para ir, mas é o seguinte: